Bom, pessoal, então vamos iniciar uma outra atividade, né? Hoje a gente vai fazer um exercício de classificação de imagem, mostrar como seria a sequência para executar uma classificação bem simples. Então, para começar, eu vou abrir esse arquivinho aqui com algumas informações importantes, só para a gente ter uma ideia, né, a respeito de classificação. Vocês provavelmente já viram uma aula específica sobre algumas noções básicas de sensoriamento remoto, que ela é essencial para a atividade de classificação, uma vez que as imagens, né, tudo que a gente observa, as cores dessas imagens que a gente vai ver no programa é resultado aí do comportamento dos objetos, desses alvos aí, frente né, as ondas espectrais. E é preciso entender um pouco como que elas funcionam, até mesmo para a gente montar a composição, a melhor composição para a gente, dependendo do que a gente vai avaliar, né, para facilitar o serviço. Tá? Então, a grosso modo, a gente pode falar aí que o processo de classificação nada mais é que um processo de extração de informações dessa imagem. Eu reconhecer os diferentes temas ou os diferentes alvos dentro de uma área de estudo, que pode ser área com vegetação, área onde eu tenho rios, córregos, lagos, área urbana, área de vegetação densa, né? Esse tipo de atividade ela é muito útil para fazer a avaliação do uso e ocupação do solo, né? Muitos estudos fazem isso e também fazem essa comparação do uso e ocupação ao longo de períodos, né, para ver como que está dando essa evolução, né? Se a área urbana, quando que ela está crescendo nas últimas décadas em relação ao que era, se está tendo muita supressão de vegetação nativa, né? Então, é uma atividade voltada especificamente para esse tipo de aplicação, né? Para comparativos sobre o uso e ocupação do solo em alguma determinada área. Tá? Dentre os métodos de classificação que a gente tem no programa, né, tem os métodos supervisionados e os não supervisionados. Como o nome diz, né, o supervisionado depende aí do operador estar fazendo, não diria um tratamento prévio, mas também a tomada de decisão. Né? Ele vai ter que auxiliar o programa informando o que é cada objeto. Né? Quando a gente carrega uma imagem na tela do nosso programa, o programa, queira ou não, as cores que a gente está enxergando, o programa está vendo um conjunto de números. Né? E eu tenho que informar o que é vegetação, o que é água, o que não é. Então eu tenho que avisar isso para ele, para que ele possa fazer separar depois esses pixels em toda a sua área. Tá? E o método não supervisionado, existem alguns classificadores que tomam por base alguns algoritmos aí para fazer essa separação. Né? A gente não vai trabalhar com nenhum método supervisionado. Tá? Pelo menos na prática, a gente tem utilizado o método supervisionado e é aqueles que têm dado melhores resultados para esse tipo de avaliação, né, para avaliação da ocupação do solo. E aí tem dois métodos que a gente vai fazer o por pixel hoje e depois, se der tempo, a gente vai realizar uma atividade utilizando aí um classificador por região. Tá? Ambos são relacionados no modo supervisionado. Dentre os classificadores supervisionados aí, tem o por pixel, né? O algoritmo que a gente vai utilizar é o MaxVer, né? O MaxVerossemelhança, né? Esse algoritmo ele considera as informações espectrais de cada pixel, né? Quando eu informo para ele o que cada conjunto de pixels se refere a tal objeto, faço uma coleta geral dentro de toda a minha área e depois, baseado nisso daí, ele vai classificar todos os demais pixels. Tá? E tem o classificador por região, né? Que aí o algoritmo que a gente pode utilizar é esse Bhattacharya. Não sei se a pronúncia correta é essa. Mas ele leva, além da informação de cada pixel, também a sua relação
com a vizinhança, né? Tanto é que quando a gente faz uma classificação por região, a gente precisa executar uma funçãozinha antes, que é a segmentação, que ele vai agrupar pixels de comportamentos parecidos, tá? E depois, a partir daí, que ele vai fazer essa classificação por região. E ao final disso tudo, a gente vai ter o quê? Um mapa, tá? Um mapa de uso e ocupação com esses temas que a gente se propôs a levantar dentro de uma determinada área. E a gente tendo esse mapeamento, a gente pode fazer a quantificação, né? Quanto de área que cresceu quanto que diminuiu e assim por diante. Então é uma técnica que permite para a gente que vai trabalhar com a avaliação ou análise ambiental dentro de uma microbacia, dentro de uma área dentro do nosso município, ele tem bastante utilidade, é bastante útil para a gente. É legal? Então eu vou fechar aqui e aí a gente pode começar. Eu vou abrir aqui o Spring. Ele vai puxar o último banco de dados que a gente estava trabalhando. Eu vou primeiramente abrir o outro banco de dados. Eu acho mais interessante a gente trabalhar com esse banco de dados aqui do SpringDB, porque ele já tem um conjunto de imagens com recorte menor, uma área bem menor, que vai facilitar. Tudo bem? Isso tem uma coisa importante, né, para a gente já ir pegando algumas manhas, né? Quando a gente for trabalhar com classificação de imagens, por isso que é interessante a gente adotar uma microbacia como unidade de estudo, uma área reduzida, porque eu tenho, como que eu posso dizer? Eu tenho menos objetos no meu campo de visão, tenho menos objetos com comportamentos diferentes, porque quanto mais objetos com comportamentos diferentes, mais vai ser difícil para a gente indicar para o programa o que é o que. Tá? Principalmente quando você pega uma área muito grande, onde você tem tipos de cultura de vegetação diferente, sabe, áreas com grande parte com cursos d'água, solos expostos, áreas urbanas. Então, quando você tem muita informação, né, e você quer fragmentar isso, né, dividir isso em classe, fica muito mais difícil. Então, por isso é interessante a gente adotar uma área mais reduzida, né? Pensando no aspecto ambiental, utilizar aí uma microbacia, né, como ponto de partida. Mais para frente a gente vai ver, né, quando a gente for trabalhar com a parte vetorial, como que a gente faz um recorte de uma área para a gente não ter que usar toda aquela cena que foi importada quando a gente importou as imagens. Tudo bem? Então, dando sequência aqui, eu preciso falar para vocês a respeito das combinações das bandas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente for trabalhar, fazer uma classificação, é avaliar quais as bandas que a gente tem, tá? É claro, aqui talvez não sejam as bandas mais ideais, né? Porque aqui a gente tem a banda número 3, isso aqui é do satélite Landsat. Então, a banda referente à banda 3 é da banda do vermelho, infravermelho próximo, a banda 4, infravermelho médio, banda 5. Tá? Talvez seria mais interessante eu trabalhar com a banda 1, 2 e 3, que a combinação me daria uma imagem bem próxima do que eu enxergo real. Tá? Aqui a gente não enxerga em infravermelho, mas a gente acaba atribuindo, né, um conjunto de cores para cada banda dessa do infravermelho. Tá vendo? Verde aqui no infravermelho próximo e vermelho no infravermelho médio. Né? Então, é claro que os objetos eles têm uma resposta a essas bandas e vão refletir de uma determinada maneira, como vocês viram lá quando viram a parte de introdução ao sensoriamento remoto. Então, a gente não vai falar muito específico disso daqui. Mas a orientação é o seguinte: eu avalio a minha área como um todo e vejo o que eu quero distinguir nessa avaliação. Então, numa primeira olhada aqui, o que eu já percebi? Eu percebi que tem trechos de cursos d'água, né? Tenho área urbana, tenho área com solo, né, bem mais exposto, e aqui uma vegetação mais rala, e alguma área com vegetação um pouco mais densa. Tá? Então, o que eu preciso fazer?
Eu preciso, é claro, dar uma combinação para essa imagem que facilite, né, a minha seleção, ou a minha captura de dados, quando eu for fazer uma coleta amostral aqui. Tá? Já já vocês vão ver como que é feito isso. Porque eu vou ter que coletar informações referente a esses alvos e indicar, por exemplo, esse comportamento aqui seria referente solo nu, pelo menos para mim parece, né? Um solo mais exposto. Tá? Essa área mais verde aqui, né, seria uma vegetação densa, então eu vou ter que informar. Então, para mim diferenciar os comportamentos desses diferentes objetos que a gente está observando, eu tenho que fazer uma combinação que melhor me dá essa resposta visual. É claro, cada um de vocês vai ter uma sensibilidade para facilitar, né, para visualização, e aí a gente pode testar combinações diferentes. Aqui está uma combinação simples, né, BGR, mas eu poderia testar aqui, por exemplo, jogar na primeira banda aqui R, a segunda G, a terceira B. Tá vendo como que mudou o comportamento da minha imagem? Tá? Então, dependendo de como eu atribuo o conjunto de cores RGB a uma das bandas espectrais, eu tenho uma resposta diferente. Tá? Então, sempre pensar assim, eu tenho bandas que me dão comportamentos de resposta àquele comprimento de onda. E aí, eu quero enxergar aquela resposta naquele comprimento de onda em uma determinada cor, aí que eu atribuo ou vermelho, ou verde, né, ou azul. Tudo bem? Tá? Então a gente fez uma combinação RGB. Deixa eu dar uma outra combinação diferente só para ver como que muda, né? Tá vendo? Aqui nesse caso eu joguei o R na banda infravermelho próximo, que tem uma boa resposta da vegetação. A gente observa que a vegetação ficou mais avermelhada, né? E onde eu tenho uma vegetação mais rala, misturada um pouco com o solo exposto, eu tenho aí um tom mais arroxeado. Tá? A água, né, mudou o comportamento. Então, tá vendo? É interessante que essa combinação ela pode ser feita, é claro, tem o seu critério, né? Dependendo o alvo que você quer distinguir dos demais, você pode fazer uma combinação onde aquela informação salte aos olhos, né? Como eu sei aqui no caso que a banda 4, infravermelho próximo, ela tem uma reflectância muito grande das vegetações, então quando eu atribuo essa informação aqui, a vegetação ela fica em vermelho, né? Tem esse tom mais avermelhado. Onde eu tenho vegetação dentro da área urbana, ela também dá essa resposta, e aí por diante. Tudo bem? Então, essa combinação ela vai ficar meio que a critério do usuário e em função do que ela quer destacar. Tá? Mas para a atividade de hoje, a gente vai usar a combinação clássica, que é BGR aqui. Isso. Tá? Ela fica bem próxima um pouco aí do que a gente está acostumado. Né? A vegetação mais em tom de verde, né? A água em tom mais um azul escuro. Tudo bem? Então, toda vez que eu fiz uma combinação de imagem, eu posso dar um contraste nela, né? Deixar ela mais nítida, deixar as cores mais vivas, por assim dizer. Então, eu carrego o conjunto de imagem, faço a combinação que eu quero, e venho aqui em imagem e venho na opção contraste. Tá? Na opção contraste, ela vai me dar aqui o organograma não, esqueci o nome disso aqui. Mas é a relação à dispersão das cores que estão ali, dos pixels que estão ali. E eu posso dispersar esse um pouco mais. Tá? Como que eu faço isso? Eu venho aqui no cantinho da minha onda maior aqui e dou um clique com o botão do lado direito. Tá? Aí ele vai dar essa dispersada aqui. E depois eu venho no final dela aqui e dou uma clicada com o botão do lado direito agora. Tá lá, ó. Então ele esparramou um pouco mais esse comprimento, essa resposta aqui dessa banda. Depois eu venho em canal e venho aqui para a banda verde. Então eu tenho que fazer esse contraste, essa dispersão para todas as bandas. Tá? Então eu posso vir aqui, faço a mesma coisa. Aqui, clico com o botão do lado direito. Vou no canal azul, tá vendo aqui mudou agora. Então eu vou clicar aqui, ó, com o botão do lado esquerdo
e aqui com o botão do lado direito. Ele deu essa dispersada em toda a área. Feito isso para as 3 bandas, eu dou um aplicar, tá? E eu posso fechar aqui direto, tá? Ele pergunta se você quer manter o contraste. Pode dizer que sim. E aí vocês podem perceber que a imagem deu, né, uma melhorada, né? Melhorou alguns detalhes dela, né? Ficou cores mais vivas, podemos assim dizer, tá? Então, ela está pronta para a gente iniciar o processo de classificação. Uma coisa que é importante a gente definir quando a gente vai fazer uma classificação. Pensar em quais classes a gente quer dividir. Quais os temas eu vou classificar essa informação que eu estou vendo aí na minha tela, tá? Então, eu poderia classificar água, né, ou corpos líquidos, sem problema nenhum, corpos d'água, tá? Um segundo seria a área urbana, que a gente pode colocar como urbano. Um terceiro seria solo exposto, né, essas áreas mais rosas aqui, solo exposto. E vegetação, né? Aí no caso eu tenho vegetação mais densa, né, e uma vegetação mais rasteira. Então poderia colocar vegetação densa e vegetação rasteira, dependendo aí da classificação que vocês estão acostumados, tá? Só que é o seguinte, quanto mais classes eu querer fragmentar essa minha imagem, mais difícil fica, né? Porque vai ter algumas classes que têm comportamento muito parecido. Veja aí, a vegetação ela tem esse comportamento mais verde, mesmo ela sendo mais densa, quanto uma vegetação mais rala, tá? E em algum momento, alguns desses pixels podem ter uma confusão entre um e outro, né? Por isso que às vezes é interessante a gente ter uma ideia de como que é a área que a gente está avaliando. Principalmente quando a gente vai trabalhar com imagens de resolução um pouco maiores. Tudo bem? Então, assim, quanto mais classes eu for dividir, mais vai ser difícil para mim. Tá? Por exemplo, vegetação eu poderia juntar uma classe só. Vegetação, vegetação e acabou. Tá? Mas se eu quiser fragmentar, eu vou ter que fazer esse tipo de avaliação. Tá? Então, partindo do pressuposto que a nossa classificação final ela vai gerar um mapa, tá? Eu tenho que criar uma categoria para soltar esse mapa, que é uma categoria temática. Então, tudo que a gente gerar, né, foi falado acho que na primeira aulinha, todos os processos que a gente gera, seja ele na categoria imagem, na MNT, na cadastral, na rede, né, ela vai finalizar em um mapa temático. Tá? É um mapa, tanto é que é nessa categoria que permite com que eu faça a quantificação dessas áreas. Então, eu vou ter que criar uma categoria de uso e ocupação dentro da modalidade temática e criar essas classes. Então, a gente vai fazer isso junto agora para vocês verem o passo a passo. Eu gosto de fazer essa atividade primeiro, né, para depois, quando a gente chegar no mapeamento, eu já jogá-la direto para essa classe. Então, vamos criar a nossa classe temática de uso e ocupação. Aí eu venho aqui em modelo de dados, tá? Seleciono aqui a modalidade temática, tá? Ele tem um uso da terra, mas vamos fazer outro aqui. Vamos colocar uso, ocupação, ok? Eu peço para criar, ele criou aqui. Eu executo, beleza, ele está funcionando. Então, depois que eu executei, eu posso clicar nele aqui e ele vai me abrir essa aba de classes temáticas. Então, eu venho em classes temáticas e vou criar as classes que eu vou dar esse material como saída, né? Quais são as classes que o meu mapa vai ter quando eu for fazer? Que são aquelas classes que a gente acabou de mencionar já. Então, a primeira pode ser corpos hídricos, né? Fica mais chique. Corpos hídricos, tá? Uma segunda classe, né, que eu vou fazer é urbano. Solo exposto. Vegetação densa.
e vegetação rasteira, pode ser. Ok? Dou um executar. E aí eu volto novamente um por um, vendo qual o visual dele, né? Qual a cor que ele vai soltar no meu mapinha. Então, corpos hídricos, eu venho aqui em visual. Aí ele vai abrir qual o visual dessa classe, como vai sair, né? Ele mostra aqui tanto pontos, como linhas, quanto áreas. O para a gente interessante é aqui nas áreas, tá? Qual a área que ele vai representar. Então, vamos deixar uma cor mais padrão para a água, né? O azul. Aí eu dou um executar e posso fechar. Para a área urbana, eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui a cor, vou dar uma cor um pouco mais dramática. Aqui pode ser um vermelho, né, para destacar bem a área urbana. Executei. Solo exposto. Eu vou colocar, pode ser um marronzinho, né? Ok. Vegetação densa. Um verde um pouco mais escuro. E vegetação rasteira. Um verde um pouquinho mais claro. Ok. Feito isso, executa novamente e pode fechar. A partir de agora, a gente pode iniciar o processo de classificação. Tá? Então, com as imagens aqui carregadas, eu venho em imagem, tá? Classificação, tá? É bem aqui. Pode vir direto aqui. Eu tenho que criar, tá? Que ele chama aí arquivo de contexto. Na verdade, é um arquivo que refere-se à classificação que eu vou fazer, tá? Ele já tem um aqui antigo, tá? Eu vou apagar ele para criar um novo, tá? Beleza. Aqui ele já pergunta para mim qual o tipo de análise que eu vou fazer, né? Se é por pixel ou por regiões. A gente vai fazer agora apenas por pixel. Então, vou até colocar o nome aqui por pixel para saber. Eu seleciono quais as bandas que eu vou utilizar, isso é importante, tá? Porque às vezes a gente carrega várias bandas, né? Então eu tenho que carregar todas as bandas que eu vou utilizar. E dou um executar. Então ele já abriu aqui para mim, tá vendo? Eu clico nele, ele já vai puxar as 3 bandas aqui para mim, tá? E aí eu vou ter que passar pelas seguintes etapas: treinamento, classificação, pós-classificação, se for o caso, e mapeamento, onde eu vou jogar esse mapeamento direto dentro daquela classe temática que eu fiz. Ok? Então, o primeiro passo é eu fazer o treinamento. Então, a gente vai entrar aqui, ó, tá? Eu vou fechar deixar minimizado esse aqui, tá? E aí eu vou começar o treinamento. O treinamento nada mais é que uma coleta das informações, né? Eu vou coletar conjunto de pixels que tem o mesmo padrão e falar, ó, esse conjunto de pixels é água, tá? E aí depois ele vai entender que todos os pixels que têm o mesmo valor daquele pixel que você coletou é água. É assim que funciona a classificação. Tá? Então é importante que eu pegue uma amostragem de pixels em toda a minha área que eu tiver, tá? Em toda a área de estudo. Então, o primeiro item aqui é a água. Né? Água. Eu vou deixar com a cor azul mesmo, porque é igual a cor que a gente está utilizando na outra. E peço para criar. Tá? Ele vai criar aqui. Aí eu clico dentro dela. E aí eu tenho os modos de aquisição. Tá vendo? Ó? Esse aqui eu não vou mexer nada, tá, gente? Já vem aqui, ó, aquisição. Poligonal ou retangular. Se eu for pelo modo retangular, ele vai vir diretamente com esse cursor que já está mostrando na tela. Tá? Quando eu dou um clique, ele marca um ponto, e aí eu solto, né? E arrasto, e ele vai fazer uma coleta retangular do conjunto de pixels. Tá vendo? Ó? Se eu pegar esse conjunto de pixels aqui, eu dou um outro clique, ele finalizou esse quadradinho, eu venho aqui em adquirir, ele vai coletar todos esses pixels dessa área lá, 729 pixels. E aí eu vou fazendo coleta em toda a minha área, tá? Lembrando que quanto mais quantidade maior de coleta eu fizer, melhor a minha classificação final, tá? Então aí eu vou trabalhando da forma mais viável, né, de refinamento. Clicando com o botão do lado direito, eu saio desse cursor e aí eu posso fazer aquele, né, utilizar o zoom para algumas áreas,
né? Saio novamente do cursor, volto aqui para o cursor de aquisição retangular e coleto outras amostras. Tá vendo? Adquirir. Eu dou um recompor aqui para mim ver as áreas onde já tem, tá? É só dar um clique aqui em cima de novo, ele mostra todas as áreas onde eu já coletei. E eu vou coletando por toda a minha área, tá? Adquirir aqui, tá? Se eu quiser fazer uma coleta poligonal, né, às vezes tem algumas áreas que elas são um pouco dificulta essa coleta, né? Então como que a gente vai fazer? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma área com água aqui dentro, que ele tem uma área que eu não consigo, vai ser meio difícil eu pegar aqui através da aquisição retangular. Então eu venho no poligonal, tá? Ele tem que estar nesse cursorzinho da setinha, e aí eu crio o polígono, é como se eu fosse digitalizar uma coisa, tá? Pego esse conjunto de informações, eu vou ticando. Quando eu quiser finalizar essa linha, é só eu clicar com o mouse no botão do lado direito. Olha lá. Aí eu venho aqui em adquirir. Ok, porque não deu certo. Vou fazer outro então? Vamos ver então se funciona. Finalizei. Não está funcionando no modo poligonal, não sei porquê. Então vamos voltar para o modo retangular. Tá? Vou compor aqui a área. E fazer a nova coleta. Às vezes você não conta com alguma dessas surpresas. Ok, mas vamos lá, manter a calma e fazer. Vamos ver se ele coleta aqui. Aí, adquiriu. O contorno poligonal não está pegando. Pode ser em função da versão, né? Eu fiz com outra versão em outro programa, 5.2.7, e não deu esse problema. Estava acontecendo com alguns outros também, tá? Uma coisa que vocês vão notar também é com relação a versões. Se vocês começarem a trabalhar bastante com Spring, sempre que está atualizando, uma versão ou outra acaba falhando em algumas coisas, bem simples, tá? Então vamos continuar a coleta aqui, tá? Ok, vamos ver a minha área. Acho que já tem bastante amostra para água. Vou pegar uma aqui dentro. Aqui é importante eu pegar uma pequena parte aqui, ó. Ok, tudo bem. Então vamos lá. O segundo item, né, é o urbano. Vamos escolher a cor, deixar vermelho como a gente escolheu no anterior, tá? E aí eu vou criar ele, tá? Muito atento. Uma das coisas que geralmente acontece é o seguinte: eu fazer tudo isso, esquecer de criar ele e eu começo a coletar informações para área urbano, sendo que ele está abastecendo essas informações para água ou para outra classe que você tenha definido. Então sempre atento, né? Estou fazendo urbano, eu clico aqui para confirmar e aí eu começo a fazer a coleta desses dados, tá? Bom, com relação ao urbano, vocês percebem que é um pouco difícil, né, de fazer uma coleta, porque você tem áreas verdes, você tem vegetação no meio dessa área urbana e fica um pouco complicado, né? Você não vai conseguir distinguir tudo certinho. Então, vou ter que coletar aqui o máximo de informação que eu consigo, né, para representar o que seria a minha área urbana. Tá? Então, seria esse tom mais arroxeado aqui. Tá? Então vou pegar alguns trechos aqui, né?
Ok. Vocês podem perceber que esse tom mais arroxeado ele também tem né, uma leve semelhança com água, né? Então pode dar algum erro aí, algum erro não, alguma confusão na hora dele classificar isso daí. Vamos ver aqui. O que mais eu classificaria como urbano? Talvez essa área aqui. Essa área. Essa área. Esse aqui, na verdade, eu não teria certeza se é uma área que está aberta, né, para alguma coisa. Mas essa área aqui a gente vai colocar ela como urbano mesmo. Por isso é importante o prévio conhecimento, né? Ou pelo menos ter uma ideia do que tem naquela área, né? Uma resolução de 30 por 30 metros não dá para você distinguir tudo o que tem lá dentro. Então, às vezes, dificulta mesmo a coleta de informação. Tá? Vou fazer mais um pouco de coleta aqui nessa área. E uma coisa que tem que ficar bem clara, né, para os usuários na hora de fazer uma ocupação é que a gente está fazendo um método, uma forma indireta de quantificar, né? Se você for fazer um levantamento desse a campo, você vai levar né, incontáveis horas de trabalho, meses, né, fazendo esse levantamento, né? A gente está utilizando uma imagem para fazer essa avaliação. É claro, ela vai dar uma estimativa muito próxima da realidade. Pode não dar, né, 100% de, de, da área, né, que realmente é, mas ele vai te dar uma informação muito próxima, né? Se ele fizer uma estimativa aí com um, uma taxa aí de aproximadamente 80, 90% de acerto das quantidades dessas áreas que a gente está levantando, tem um peso muito grande. É muito viável a utilização dessa técnica. Tá? Onde a gente tem mais? Aqui embaixo. Ok. Vamos ver aqui. Acho que tá bom. Tá? A ideia é a operação, né? Mostrar para vocês como que é o passo a passo. Senão eu vou ficar aqui a vida inteira coletando. O próximo seria solo exposto. Então aqui eu vou dar a mesma cor que a gente utilizou, esse marrom aqui, e criar. Não pode ter espaço. Solo exposto, criar. Ok. De volta à coleta. Então, vamos coletar esse pedaço aqui. Em relação ao solo exposto, vocês vão ver que ele tem solo, né, misturado com vegetação e vegetação com solo. Então tem áreas que vocês não vão conseguir, vai acabar deixando que o programa execute essa classificação para a gente, né? Mas a gente tem que tentar coletar o máximo de informação que a gente conseguir distinguir na área de amostragem. Aqui também. Onde mais? Vendo aqui uma área bem confusa, né? Onde eu tenho um pouco de pasto com um pouco de... Acho que isso aqui representaria solo exposto. Ok. Onde mais teria? Aqui embaixo talvez. Isso.
aqui. Ok. Um pouco aqui. Aqui também. Ok. Deixa eu ver. Acho que tem bastante já. Bastante pontos coletados. O próximo seria vegetação densa. Um verde mais escuro. Criar. Tem poucas áreas aqui com vegetação mais densa, então vai ficar mais fácil de coletar, né? Não tem muito para pegar aqui. Esse trecho aqui, esse conjunto de pixel aqui. Vamos ver se tem mais algumas áreas aqui. Parece que tem, isso. Ok. E depois a gente deixa que o programa faça o processamento, né? Que ele faça o restante da classificação. Deixa eu ver se tem mais algum outro ponto que eu poderia pegar. Não, acho que tá bom. E o último seria a vegetação rasteira, né? O verdinho mais claro. Ok. Criar. E vamos fazer mais um pouquinho de coleta para finalizar aí. Aqui, acho que isso aqui entraria, né? Esse tom de verdinho meio misturado aqui com o solo. Esse verde aqui também vai entrar com vegetação rasteira. Ok. Onde eu tenho mais? Aqui. Realmente aqui é uma vegetação bem rala. Onde eu teria mais? Aqui embaixo. Ok, ok. Talvez aqui. Vamos ver se tem alguma área para a gente mostrar. Aqui embaixo. Esse aqui. Ok. Acho que tá bom para a gente dar prosseguimento, tá? A gente fez uma coleta bem mais ligeira, é claro. O recomendável é que você faça uma amostragem bem mais consistente, mas senão a gente vai ficar aqui a tarde inteira só para fazer esse processo que é mais simples. Tudo bem? Feito aí todas as, no caso aqui, as 5 classes diferentes, tá? A gente pede aqui para salvar, tá? Clica umas 2, 3 vezes para ter certeza que salvou e pode fechar, tá? O próximo passo nosso aqui, depois do treinamento, é fazer aqui a classificação, tá? Quando eu clico aqui na classificação, ele vai me abrir essa janelinha, onde eu escolho o tipo de classificador, tá? Dentro da classificação por pixel, eu tenho esses outros algoritmos aí, né? A gente vai utilizar o Maxver, que ele
ele tem possibilitado os melhores resultados. Boa parte dos trabalhos que a gente tem observado aí tem utilizado essa técnica, né? Ela é muito favorável para a classificação, uma vez que ela considera aí os valores médios, né, dos pixels que a gente fez, que a gente coletou no agrupamento, nesse treinamento, e compara com todos os outros pixels e começa a separar, né, quais que estão mais dentro dessa classificação, quais estão mais dentro dessa outra classe, e assim por diante. Uma coisa importante a saber é esse limiar de aceitação. Tá? Vocês podem observar na imagem que a gente tem cores que são parecidas, né? Visualmente para a gente, por exemplo, tom de verdes, né? Como são vegetações diferentes, mas eles estão ali numa transição tênue, né? Estão ali num limite tênue entre uma mudança e outra, né? Você está num verde, onde muda a tonalidade, ele sai de vegetação rasteira para vegetação densa, né? E justamente essas áreas onde você tem a transição, você pode ter uma confusão entre qual classe que o programa vai jogar. Tá? Até mesmo outra informação que pode ser parecida, que a gente observou, é o corpus d'água com a área urbana, né? Que são tons mais arroxeados. Então você tem ali no momento de transição entre um e outro, a gente está vendo ali uma tonalidade um pouco diferente. Para o computador, para o programa, são valores, né, que estão muito próximos. Então, quando eu deixo o limiar de aceitação 100%, quando eu analisar ou executar, o programa ele vai classificar toda a minha área, até mesmo as áreas onde ele esteja nessa área de transição, onde ele possa se confundir entre uma e outra. Ele vai fazer isso. Tá? Se eu deixar um limiar de aceitação de 99,9%, tá? Ou 99%, o 1%, né, dessa margem de erro onde ele tiver em dúvida na transição de uma classe para outra, ele não vai classificar, vai ficar branco essa área. E essa área branca depois você pode fazer uma classificação manual, tá? Ou até mesmo uma pós-classificação. Isso é muito comum, tá? Você encontrar determinada área e deixar ela sem classificar e depois ir a campo, verificar o que realmente é aquela área para ir lá fazer a classificação. Tá? Lembrando que essa atividade de classificação ela não exclui a possibilidade de você ter que fazer uma série de campo, né? Principalmente em alguns locais onde você ficar com dúvida o que é aquele objeto, né? Para você atribuir uma determinada classe, então isso não exclui. Então eu vou gerar aqui primeiro, ele é 100%. Tá? Vou pedir para ele classificar toda a nossa imagem. Vou deixar ele a 100% e vou pedir para ele analisar as amostras. Tá? Ele vai fazer um processamento e vai me dar essa tabelinha aqui. Lembrando que tanto o INPE quanto o IBGE, eles recomendam que eu tenha um desempenho médio acima de 75%, tá? Nessa minha análise de amostra. Tudo bem? Se eu não tiver esse valor mínimo de 75%, eu tenho que reamostrar novamente. Tá? Então, aqui da mesma forma, quando a gente fez a inclusão de imagens, que a gente fez o registro de imagens, onde o erro admissível era 3 pixels, aqui para a gente o desempenho médio não pode ser menor que 75%. Ok? E esse organograma aqui, essa tabela, né, na verdade, não é organograma, é uma tabela de comparação, eu consigo ver qual tema teve confusão com outro tema. Tá? Por exemplo, eu pego aqui, ó, água, tudo bem? A água ela deu um acerto aí de 99,68%. Né? A água se esperava um valor elevado, né? Uma vez que ela era bem consistente quase toda a sua área. Né? Talvez alguma pequena confusão que possa ter com a área urbana. E aqui, ó. Então, quando eu comparo ela com a área urbana, ela deu uma pequena confusão, de 0,32%, né? Que é a diferença do 100% da classificação. Ela não teve nenhuma confusão com solo exposto, uma vez que as cores são bem distintas, né? Ou seja, os valores que representam esses pixels são bem distintos, mesmo com vegetação, tá? Densa e rasteira. Beleza. Quando eu pego o urbano, ele aqui, ó, urbano,
96,9, e aí ele teve um pouco de confusão aqui com solo exposto e um pouco com vegetação rasteira, mas bem baixo, nada que atrapalhe o resultado. O solo exposto aí ele já teve um pouco mais, né, com área urbana, e as vegetações eu acredito que deve ter um pouco entre si, tá vendo? A vegetação densa ele tem um pouco de confusão com vegetação rasteira, e área urbana, uma vez que eles estão numa área de transição, muito provavelmente alguma daquelas coletas que eu peguei, algum tipo dessa vegetação pode ter vindo algum pixel, né, da área urbana, então às vezes é por isso que ele está confundindo. E a vegetação rasteira também, tá? Então aqui eu avalio. Então, se de repente eu obtive um desempenho médio muito baixo, eu posso avaliar aqui diretamente qual foi o atributo que deu o menor índice de boa classificação. E aí eu vou fazer uma nova coleta para aquela área. Tá? Então, para cada item aqui, por exemplo, na água, ele vai me abrir todas as amostras. Para urbano, ele vai me abrir todas as amostras e assim por diante. Então, eu posso ver qual a amostragem que eu coletei que deu o maior erro. Por exemplo, na vegetação rasteira. A amostra 48, ele deu uma pequena confusão com o urbano. A segunda amostragem ele deu já com vegetação densa. Então, eu posso aqui, de repente, ver qual que deu mais erro e excluir essa informação aqui, ó, amostra 49. Aí eu posso voltar lá no meu treinamento e busco a amostra 49 dentro daquela classe, né, vegetação rasteira. Olha lá. E eu posso aqui remover ela ou adquirir outra e fazer tudo de novo. Tudo bem? Tá? Então, esse é uma coisa que cabe a gente, né? Quando a gente fala de classificação supervisionada, justamente é isso. A gente está fazendo passo a passo e supervisionando cada etapa para ver se está tudo correto. Tá? Então, deixa eu só rodar novamente a minha análise aqui. Tá? O desempenho está dentro do esperado, a gente vai ficar com ele. E aí eu já posso soltar essa informação no meu mapeamento. Tá? De que jeito? Bom, eu já decidi que vai ser dessa forma, a análise de amostras está correta para mim. Então, onde que eu vou soltar? Lembra que lá no começo a gente criou uma categoria temática para receber essa informação? Então, eu vou jogar nela lá. Eu venho aqui, procuro essa categoria, né? Ah, não, ele vai soltar primeiramente como uma informação imagem. Desculpe, tá? Depois que a gente vai atribuir. Eu posso soltar aqui nessa categoria imagem mesmo aqui, ó, cat imagem, tá? Ele só vai soltar uma imagem classificada depois que a gente faz o mapeamento. Se vocês quiserem deixar uma categoria dessa criada com antecedência para depois jogar lá, também não tem problema. Tá? É que nessa altura do campeonato eu não vou fazer novamente. Ou eu vou jogar aqui, ó, dentro da Cibers, que ela vai jogar aqui embaixo das imagens classificadas. Então eu seleciono ela, executo e dou um nome. Então eu vou colocar aqui, ó, classificada, pixel 100%, para a gente saber que a gente está rodando ele com 100% de aceitação. E presto para ele executar. Ele já finalizou e ele vai mostrar uma prévia desse meu mapeamento. Tá? Aí. O vermelho seria a área urbana, né? Que na verdade ele acabou classificando muito. Né? Tá bem extrapolado para essa área. Vegetação rala, vegetação densa. Né? Os corpos hídricos, né? Ficou bem definido. Tudo bem? E vegetação rala, né? É isso aí. Beleza. Como ele abriu na tela auxiliar, eu posso fechar aqui, tá? E a próxima etapa minha é fazer o quê? O mapeamento dessa área. A gente não precisa fazer uma pós-classificação, né? A não ser que a gente tenha um outro mapa que a gente possa conferir essa informação para depois atribuir uma pós-classificação. Então eu venho direto no mapeamento, tá? Ele vai puxar automaticamente a classe lá e eu vou precisar fazer o quê? Eu preciso fazer a junção da minha informação daquela categoria que eu criei de uso e ocupação com essa nova imagem que ele criou. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou verificar aqui, ó, qual
o meu atributo que eu estou avaliando, né? A gente deu esse nome, classificação pixel 100%, que é essa imagem que está aqui. Beleza. Eu vou atribuir em uma categoria, então eu venho para a janelinha da categoria. Aqui, ó, uso e ocupação, foi essa que a gente criou, ok? E aí eu venho aqui para baixo, verifico o tema da imagem classificada com a classe que eu criei. Tá? Então, água, ele está marcando ali nenhuma, tá vendo? Nenhuma. Então, água eu vou colocar com corpos hídricos, que foi o que a gente colocou lá no início, né? Lá, água, corpos hídricos. Urbana, eu vou colocar urbana. Solo exposto com solo exposto. Vegetação densa com vegetação densa. E vegetação rasteira com vegetação rasteira. Tá? E aí eu posso executar. E ele fez o meu mapinha agora em uma categoria temática. Tá? Esse vai ser o nosso mapinha final. Então, eu posso fechar aqui, só para visualizar. Tá? Vou fechar aqui também, como se a gente estivesse terminando o nosso processo. Vou fechar aqui. E vou na minha área temática aqui. Ó. Cadê? Uso e ocupação. Tá? Então, ele criou aqui, ó, uso e ocupação. Essa foi a minha classificação dessa área. Tá? Se eu abrir aqui essa legenda, ele vai me mostrar as classes que a gente utilizou. Né? E essa legenda aqui é a que vai sair no mapinha final depois. Tudo bem? Se eu quiser fazer uma quantificação dessas áreas, tá? Que é o que me importa, que é o que me interessa, eu venho aqui em ferramentas, tá? Operações métricas. Eu posso pedir para ele calcular área e perímetro em hectares e eu peço para ele calcular. Ele pergunta, né, que ele vai fazer para essa classe aqui mesmo. Vou sobrepor sem problema nenhum. Na verdade é aqui, ó. Desculpe, tá? Ali ele só ia fazer para a única classe. O meu mapa está ativo, eu venho aqui em temático, medidas de classe, tá? Aqui, tá certo agora. Escolho a unidade, hectares, tá? E peço para executar. E ele já vai fazer para mim. Corpos hídricos, 1.312 hectares, área urbana 6.756, solo exposto 2.392, vegetação densa 356 hectares e vegetação rasteira 3.691. E o total da área que foi avaliada. Tá legal? Aí eu posso fechar aqui, tá? Sem problema nenhum. Só para explicar, o que eu tinha feito aqui é quando a gente está trabalhando com essa operação métricas com uma única classe, tá? Como tem várias classes, ele não faz o cálculo de área e perímetro para todas, tá? Foi uma pequena equívoco aqui. Beleza. Então, só para a gente mostrar como que ficaria a minha imagem sem eu deixar 100% classificado, tá? Então, como que eu faço? Eu deixo as mesmas imagens carregadas como estavam antes. Tá? Eu volto lá na imagem. Se eu quiser dar o contraste, na verdade não precisa, né? Não preciso. Imagem, classificação. Tá? Ela já está aqui, eu vou abrir ela novamente. Tá? Só vou conferir aqui o treinamento, está tudo certinho. Lá puxou as mesmas informações, não preciso fazer de novo. Tá? Para todas as categorias estão ali. Venho aqui na classificação, só que aqui em vez de 100% eu vou rodar com 99%. Tá? A categoria de saída eu vou soltar ele na mesma categoria anterior de imagem, né? A gente usou, acho que a Cibers, se eu não me engano. Ó. Isso, está na Cibers. O nome, vou dar classificado, pixel 99%. 99%, ok. E vou pedir... a análise de amostra é a mesma. Ok. Tá? E vou pedir para ele executar. Ele já fez o mapinha, ele vai me abrir. Como vocês podem ver, agora a gente tem algumas áreas que estão em branco. Né? Essas áreas são aquelas áreas de transição, onde ele está em dúvida. Né?
entre uma classe e outra, muito provavelmente entre urbano e vegetação, e ele deixa em branco para que você possa fazer a classificação. Na pós-classificação, eu posso adotar um conjunto, um número, uma área de pixel, onde ele estiver faltando, ele adota o de maior representatividade. Por exemplo, nessa área aqui, onde eu tenho apenas um pixel verde e um pixel marronzinho, e a grande maioria em vermelho, ele vai basicamente classificar em função da maior quantidade dos demais. Tá? A gente não vai fazer isso agora, tudo bem? Mas esse seria o resultado, ele deixaria aí essa lacuna, né? Essa área para que você faça a classificação de refinamento caso precise. Se eu colocar 99,9, essa quantidade vai reduzir um pouco e vai ficar bem menor para mim fazer a quantificação. Tá? Então a classificação como um todo, essa parte supervisionada, ela realmente exige a participação do usuário. Né? O usuário tem que saber o que ele está fazendo e avaliar também se o resultado que ele observou está condizente. Né? Porque muitas vezes você vai fazer um levantamento de ocupação de uma determinada área e você vai apresentar isso, seja num relatório, seja num estudo, seja um trabalho que você vai mandar, um artigo que você vai tirar, e aí você coloque a imagem classificada e a imagem original, e você pode ver que nem sempre ela classificou 100%, então você precisa estar atento a isso. Né? Se ela atende ao que eu precisava ou se ficou impreciso, né? E aí eu tenho que refazer novamente, fazer uma filtragem. Só para a gente ver isso que eu acabei de mencionar, eu vou carregar aqui na tela auxiliar as imagens que a gente utilizou, tá? Para ver se ficou muito distante do que a gente esperava. Vou dar um contraste aqui. Ok. E vou acoplar ela, né? Para a gente avaliar aí. Olha lá. Parte de cursos d'água, de água em si, a gente vê que como são pixels bem homogêneos, bem consistentes, uma grande área, você não tem muito problema, tá vendo? Em outras áreas, ó, talvez aqui o lago deveria ter pegado um pouquinho mais de amostra. Mas no restante aqui, dentro da área urbana, ó, tá vendo como ela dividiu bem? Vegetação dentro da área urbana, né? E a área urbana em si, vegetação, solo exposto. Não ficou tão ruim não, tá? Não ficou mesmo. Tá vendo essa área mais... Talvez seja alguma área industrial, né? Tá vendo? Ele classificou como urbano. Então a classificação não ficou nada mal não, tá? E é isso que é importante, né? Eu fiz a classificação, e aí, está feita, está pronta? Não. Eu tenho que avaliar, buscar, ver se realmente ficou satisfatória, né? Se ela realmente representa a minha área. Pelo que eu estou vendo aqui, é que eu não tenho como calcular isso, mas visualmente dá para dizer aí que ele estimou aí esse uso ocupação em torno de uns 85%, 90% de acerto, né? Ele classificou muito pouca área errada, tá legal? Então aí a gente poderia dizer que os valores que a gente mostrou lá das quantificação dessas áreas, né? Elas são bem próximas do real, né? Então quando eu venho aqui, deixa eu só desacoplar aqui, então, quando eu venho no temático e venho aqui na medidas de classe, né? Eu posso dizer que esses valores aqui estão bem próximos do que realmente é em campo. Tá legal? Então a classificação por pixel a gente vai ficar por aqui. Né? Foi uma aula um pouco extensa. E aí na próxima vamos ver se a gente faz uma outra atividade fazendo aí por crescimento de regiões. Beleza? Então tá bom.